Abra sua Bíblia aí no livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 1. Esse vai ser o texto base para nós. Esther, capítulo 2, a partir do verso 1. Esse texto, esse capítulo mostra a coroação da Esther como rainha. Esther, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós continuamos meditando sobre promessas. E nessa manhã nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Esther, o que aconteceu naquele contexto ali com a vida de Esther e com o povo judeu ali. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Que nessa manhã a tua palavra venha nos orientar, venha nos exortar, nos animar, nos motivar a prosseguir a nossa caminhada, crendo que o Senhor está conosco, Senhor, e é que a nossa vitória vem em decorrência da tua palavra, Senhor. Nós tomamos posse da tua palavra, da vitória, mediante a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, 2021, vivendo as promessas de Deus. Vivendo as promessas de Deus. Continuamos meditando acerca das promessas, e Deus tem nos ensinado, Deus tem nos orientado caminhos, para que nós possamos viver as promessas de Deus. Deus, além de ter nos ensinado, está nos ensinando durante esse período. Deus também tem nos tratado, Deus tem nos curado. Tem sido um tempo muito próprio, um tempo muito oportuno para nós nesse sentido. Tem sido um tempo de aprendizado e um tempo de cura, um tempo de transformação para as nossas vidas. E hoje, o tema da nossa reflexão é a importância do nosso posicionamento em favor das promessas de Deus. Repetindo, a importância do nosso posicionamento em favor das promessas de Deus. Em favor é em prol. A favor contra ou a favor. Em prol, a gente poderia trocar em prol das promessas de Deus. Nós vamos ver como ela agiu, como seu parente próximo lá agiu nesse contexto aqui, para preservar o povo de Deus, para preservar aquele povo da onde viria o Messias. E com relação a posicionamento, uma definição simples de posicionamento posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude. Isso é posicionamento. Tomar uma atitude, tomar uma ação, se posicionar em relação a algo. E ao contrário, a omissão é deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Então eu posso me posicionar e ter uma ação em relação a alguma coisa, ou posso me omitir, deixar de fazer ou dizer alguma coisa. E às vezes nós fazemos isso, nos omitimos, não de maneira intencional, nós podemos fazer por ato falho, por esquecimento. Então, na prática, como a gente pode omitir? Deixar de fazer algo. Então, na prática, eu fiz uma demonstração aqui do que acontece, do que pode acontecer, e foi o que aconteceu comigo. Eu, por um ato falho aqui, eu
omiti de trazer as crianças aqui para interceder por elas e pelo cultinho delas lá. Então, voltando. Então, dentro dessa condição de posicionamento, isso é muito sério. Isso faz uma diferença na nossa vida, a questão de posicionar, né? Tomar uma atitude, né? Se colocar ali naquela posição. Com relação a um exemplo assim, muito, talvez o maior exemplo de omissão, e a Bíblia descreve diversos momentos assim de pessoas que se omitiram, mas acho que o exemplo maior exemplo e que trouxe um prejuízo maior foi o de Adão, naquela condição lá da queda, né? Quando Deus tinha dado uma orientação a ele para que não comesse determinado fruto lá da árvore, conhecimento do bem e do mal, e Eva, induzida pela serpente, comeu e deu a Adão, e Adão passivamente aceitou e comeu também, e depois ele foi cobrado por Deus. Isso é um exemplo claro de omissão. Ele não era para concordar, ele se omitiu. Ele tinha que se posicionar ali e corrigir aquela situação, mas ele se omitiu. E aquela omissão dele trouxe consequências terríveis para ele, né? Para nós, né? Não só a separação do homem de Deus pelo vírus do pecado, pior do que o vírus do Covid, né? Mas também na labuta, né? Os irmãos aí sabem como é que funciona, né? É com suor do rosto, é com sacrifício, né? E as consequências para a mulher, consequência para a terra. Então esse, eu creio que seja o principal exemplo de omissão que nós temos aqui na Bíblia. Mas nós temos exemplos diversos de posicionamento, não de omissão, de pessoas que se posicionaram em determinado momento, e o posicionamento delas fez a diferença naquele momento que elas estavam vivendo, naquela situação que estavam vivendo. Nós podemos falar de Neemias, quando Jerusalém estava destruído, tudo destruído. Neemias era copeiro do rei, ele se posicionou, orou ao Senhor, ficou incomodado com aquela situação, foi lá falar com o rei. O texto diz que ele tremia de medo, mas ele foi lá, falou, se posicionou, pediu graça ao Senhor aos olhos do rei, e Deus concedeu graça a ele, aos olhos do rei, e ele foi liberado para a reconstrução da cidade de Jerusalém. O outro exemplo é Davi. No embate entre Israel lá e os filisteus, Golias desafiava, né? Me manda um homem aí para lutar comigo, que era uma prática, né? Um campeão de exército lutava, e não o exército inteiro. E ele chama lá, desafia, e ninguém se posiciona contra Golias. A Bíblia diz que ele vinha diariamente, afrontava, o exército posicionava, um de um lado, outro de outro, mas precisava de um posicionamento de um homem, e ninguém se posicionou. Mas Davi falou, não, deixa comigo. Davi se posicionou ali, e nós podemos ver e sabemos o que aconteceu lá. Uma outra pessoa que se posicionou, já ligada a Davi, que nós já compartilhamos muito a respeito dela aqui, é Abigail. Quando Nabal, como o nome diz, louco lá, na loucura dele, afrontou Davi, e Davi decreta a destruição daquela casa, daquela família. Abigail se posiciona, né? Vai lá ao encontro de Davi, conserta uma situação, e Davi ainda diz para ela, olha, ainda bem que você veio, porque se você não viesse, eu ia destruir tudo. E ela foi avisada por um servo dela o que estava acontecendo, e quando ela chega diante de Davi, ela fala assim, olha, eu não sabia, a culpa é minha. E não era, mas ela se posicionou, ela chamou a responsabilidade para ela se posicionou ali, e o posicionamento dela mudou todo aquele contexto, toda aquela história que era de destruição, que era de morte.
Então, são exemplos que a gente vê, além de outros exemplos que nós podemos encontrar na Bíblia, de pessoas que se posicionaram e esse posicionamento fez a diferença. Agora vamos lá para o nosso texto base, Esther capítulo 2, do verso 1 ao 18, diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei e que se nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas as lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adasa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Esse logo providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ela caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então ele colocou uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. O rei deu grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Então nós vemos aqui como Esther foi escolhida dentre tantas moças para ser substituta de uma rainha Vasti, que tinha desobedecido ao rei, que tinha desagradado ao rei. O rei havia dado um banquete e pediu aos oficiais, os nobres, para que ela viesse. E ela fez um banquete paralelo lá com as mulheres dos oficiais e não foi, e não se apresentou. Isso desagradou o rei, né? E aí ela é deposta. E é interessante porque ainda tem uma orientação lá dos conselheiros do rei, que ele vai se aconselhar, ele procura saber, segundo a lei, o que ele poderia fazer, legalmente, como ele poderia agir.
o orientam, ainda alertam: olha, corrige, porque senão todas as outras mulheres não vão obedecer, vai acontecer, vai se espalhar essa rebeldia. E aí ela não vem mais na presença do rei, e ela perde essa condição, e aí tem que se levantar uma outra, e aí se levanta Ester, né? Aqui já é o Império Persa. Diz aqui que eles foram levados pelos babilônios, mas depois os persas dominam lá, e aí já é Império Persa, e ela está nesse contexto. Não só ela, como de diversas nações, tinham pessoas ali que foram cativas, e é um domínio total ali daquele povo, daquele império. Mas é interessante porque ela entra numa condição aqui, a partir de um erro de alguém, ela é colocada numa posição, né? Ela era escrava ali, estava naquele contexto de servir ali, mas ela é tirada de uma posição e é colocada em outra posição. E aí, aqui diz que os pais morreram, ela foi adotada, né? Aqui por um primo, tem outra versão que diz um tio, Mardoqueu, havia tomado quanto filha porque seus pais haviam morrido. E interessante, porque nesse contexto tem um homem chamado Amã, né? Era próximo lá ao rei, e ele, Mardoqueu acaba descobrindo lá, ouvindo uma conspiração contra o rei. 2 homens conspiram lá, e ele toma conhecimento dessa conspiração. Isso está aqui na sequência desse capítulo 2, e ele avisa Ester para avisar o rei. E aí aqueles homens saem de lá e são mortos, e o rei tem esse livramento. Só que por essa atitude de preservar a posição do rei, Mardoqueu não recebeu benefício nenhum. Mas interessante que Amã recebe benefício. Amã é honrado, é colocado numa posição de destaque. E pela posição que Amã é colocado, você pode ver isso aí no capítulo 3, né? Ele passou a ser honrado, passou a ter uma posição de destaque, e todo mundo tinha que se curvar diante dele. Ele tinha uma posição de honra, uma posição de destaque, de autoridade. Só que Mardoqueu não se rendia a ele, ele não se curvava a ele. Todo mundo se curvava, menos ele. E aí ele foi questionado: por que todo mundo se curva e ele não se curva, né? Por que todo mundo se curva e ele não se curva? Diz aqui, ó, dia após dia eles falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver o seu comportamento, e Mardoqueu seria tolerado. Ele alegava que ele não se curvava porque ele era judeu. Todo mundo falava com ele: por que você não se curva? Ele falou: não, eu me curvo porque eu sou judeu. E aí, vendo lá em Êxodo capítulo 17, no verso 8 ao 15, nós vamos entender qual é essa condição. Quando o povo de Israel sai de lá, né, eles são atacados por um povo. Vamos ver o que diz lá em Êxodo capítulo 17, para a gente ver um pouco aqui dessa causa. (17) 17 a partir do 8, diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e luta contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur
porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fim da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então é interessante, porque aqui dentro do nosso tema de posicionamento, nós podemos ver como Moisés se posicionou. E o posicionamento de Moisés concedia a vitória. Ele se posicionou e quando estava levantada, a vitória vinha. E aqui, Deus estabelece essa inimizade entre o povo judeu e os amalequitas de geração em geração. E aí, olhando o texto aqui, nós vamos entender que Amã era dessa descendência. Então isso era uma coisa natural, por esse motivo que ele não se dobrava a ele. Já era um propósito de Deus em toda essa história. E aí ele não se dobrava e ele criou uma situação para poder matar Mardoqueu. E nós podemos ver no capítulo 4, quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as suas vestes. Amã já tinha feito um tratado para que o povo judeu morresse. E não só, ele não queria só pegar Mardoqueu, mas ele queria pegar todo o povo judeu. A destruição era para todo o povo. No capítulo 4, verso 1 diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, chorando, lamentando. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar no tesouro real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que ela fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu e disse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã
e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Amã tinha traçado um plano para matar, para eliminar todos os judeus. Fez cartas, passou por todas as províncias, eram 120 províncias, já estava determinado. E Mardoqueu se posicionou numa condição de resistência para que esse quadro fosse mudado, para que aquele povo não fosse destruído, lembrando sempre que esse é o povo de Deus. E a destruição do povo de Deus, nesse contexto, ficaria na vinda do Messias, que era lá na frente. Era aquele povo separado, escolhido por Deus para um propósito maior. E por isso, por muitas vezes, esse povo, ele foi perseguido para ser destruído. Vide o holocausto aí, dos nazistas. E aí, ele manda a informação para ela, tem todo um decreto, tudo assinado, com concordância do rei, com o anel do rei, que selou, permitiu tudo. E ele fala com ela, e ela dá uma justificativa e fala: olha, há 30 dias que eu não sou chamado, e eu não posso entrar lá sem que ele me chame. Existe uma lei, eu não posso entrar, eu não posso quebrar essa regra. Mas ele insiste com ela, devolve para ela o que acontece e fala para ela: olha, se você se omitir, muitos vão morrer. Embora que Deus pode providenciar uma outra ajuda ao povo, não via você, mas numa outra condição para livrar o povo. Mas se você se omitir, a desgraça vai acontecer. E aí vem o posicionamento, que é o tema central da nossa mensagem. E ela se posiciona. Ela falou: eu vou lá e vou falar com ele. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas eu vou me posicionar. Eu vou lá para que essa situação possa ser mudada. E isso aconteceu. Ela se posicionou. E é interessante aqui que o posicionamento dela não foi simplesmente dizer: bom, eu vou lá, eu vou me colocar diante dele. Mas ela pede aqui: pois você, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será única entre os judeus que escapará, porque o propósito é destruir todos os judeus. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ou seja, quem sabe se Deus não te colocou nessa posição, nesse lugar, para no tempo próprio, no momento oportuno, que essa situação fosse acontecer, você estivesse aí. Então a posição onde que você está, não foi você que se colocou, foi Deus que te levou para esse lugar, foi Deus que te colocou aí. E muitas vezes nós estamos em lugares que nós não gostaríamos de estar, lugar de adversidade, e às vezes a gente pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Não sei se já aconteceu isso com você. Eu fui trabalhar num lugar que eu não gostaria de trabalhar, naquele local, né, numa unidade escolar, eu não gostaria de trabalhar, e foi lá que Deus me colocou. Mas eu entendi, em determinado tempo, o propósito que Deus havia me colocado naquele lugar. E o nome de Deus foi honrado naquele lugar. Vidas se converteram naquele lugar. Louvado seja Deus por isso. Mas Deus me colocou ali. E quando eu entendo, porque eu estou naquele lugar, quando eu entendo um propósito maior, as coisas mudam. Porque quando eu estou no lugar e eu não entendo por que eu estou ali, por que Deus me colocou ali, né? Eu vivo em aflição, eu vivo fora, desalinhado do propósito de Deus. Então nós precisamos entender por que Deus nos colocou ali, exatamente naquele lugar, exatamente naquela posição. E corremos o risco de passar tempos, anos, meses
dias, num determinado lugar, com um propósito específico de Deus, sem perceber do propósito maior de Deus, sofrendo e sem cumprir o propósito de Deus naquele lugar. Mas como diz aqui, pode ser que Deus te colocou aí nesse tempo e com esse propósito. E aí faz a diferença. Faz a diferença, tem um propósito maior de Deus. E na sequência, então Esther mandou a resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Então a questão ali não era natural, querido. Tinha uma batalha ali naquele lugar. Tinha uma batalha travada ali. Então não bastava chegar lá e falar com o rei. Tinha que se posicionar espiritualmente. Foi o que ela fez. Então existem situações que eu preciso me posicionar espiritualmente para que a coisa mude. É o meu posicionamento que vai fazer a diferença. O meu posicionamento com Deus. Que antes dela chegar na presença daquele rei, ela se posicionou e buscou um outro rei que estava acima daquele rei. Antes dela chegar naquele rei, ela buscou um rei que estava acima daquele rei e se posicionou diante daquele rei em jejum e oração. Ela se preparou, querido. Então eu não posso entrar numa batalha de maneira natural, sem entender a profundidade espiritual do que eu estou vivendo. Eu tenho que me preparar. E ela pediu intercessão por ela. Eu vou lá, mas interceda por mim. Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo. Por isso nós temos aqui um ministério atuante de intercessão. Nós intercedemos. Nós temos aqui o nosso irmão Francisco. Sempre que ele vai em qualquer lugar, que ele sabe que tem uma demanda, ele fala comigo. Ele fala comigo: cobre, que eu estou indo lá, interceda por mim. Queridos, isso é muito sério. Agora, eu não posso viver disperso, sem entender aquilo que está acontecendo e não me posicionar. Porque o que estava em jogo aqui era todo um povo, querido, era o povo de Deus que estava em perigo. Então, se estamos em perigo, o que nós temos que fazer? Nos posicionar, querido, e buscar em Deus, para que a situação seja revertida, para que o quadro seja mudado. Isso aconteceu aqui. Isso é posicionamento, meu irmão. E aí, se ele não se posiciona? E é muito interessante aqui, porque ela pede para que interceda por ela, ela pede para que jejue por ela, mas ela também faz a parte dela. Ela também jejua e ela também vai buscar. Agora, se eu busco, eu jejuo e vou buscar revestimento para a minha vida, e se soma isso, a sua busca pela minha vida, né? Olha a sinergia daí. Olha o poder espiritual de Deus que é movimentado a partir daí. Olha o que Deus faz a partir daí. E aqui era claro, querido, o embate do inimigo contra o povo de Deus, né? Só que Deus muda o quadro. E aí ela vai. Eu acho interessante que ela se posiciona: depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e eu tiver que morrer, morrerei.
Irmão, qual o preço que você está disposto a pagar para que uma situação seja revertida? Qual o preço que nós estamos dispostos a pagar? Muitas vezes o quadro não muda, a situação não muda, porque nós não saímos da nossa zona de conforto. Eu não abro mão de algumas situações que são necessárias abrir para eu gastar um tempo de oração, para eu gastar um tempo de jejum. E a coisa segue. Eu posso ficar de braço cruzado, assistindo o inimigo tomar conta de um território, o inimigo crescer e eu nada fazer. Mas hoje, palavra de ordem para nós é posicionamento. Se eu tiver que sair da minha zona de conforto, eu vou sair, querido. Se eu tiver que jejuar, eu vou jejuar. Aqui foram 3 dias. Aí é você. Agora, esse posicionamento é seu. Esse posicionamento é meu. Esse posicionamento é nosso. Querido, eu não posso, enquanto o povo de Deus, ver o povo de Deus ameaçado e eu não fazer nada. Eu não posso. É meu povo. Eu não posso, querido. Se você não posicionar, se você não fizer, está pensando que é só você que vai ficar livre, que você está aí a salvo no palácio? É para todo mundo. Querido, tem uma CPI em curso nesse país. Eu não quero entrar na questão política, mas eu vou só acentuar um posicionamento de uma pessoa que me chamou a atenção. Foi um deputado que foi lá depor sobre uma questão lá que envolvia o irmão dele. Eu não estou entrando no mérito do juízo aqui, quem está certo, quem está errado, tá? Eu só estou querendo destacar o posicionamento dele. Alguém questionou: qual é a motivação de você vir aqui, de você fazer isso? Ele falou: olha, a principal motivação é meu irmão, é sangue do meu sangue. Aconteça o que acontecer com meu irmão, não. Amém? É meu irmão. Mexeu no meu, mexeu comigo. Então está aqui, querido. Não, é o meu povo. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Você sabe de alguém que abriu mão da sua vida e morreu por muitas vidas? Você sabe de alguém? Sabe, né? Não há amor maior do que esse. Dar a vida, querido. E nós? Como que eu me posiciono aqui? E é interessante porque Amã foi honrado, né? E ele não conseguia vencer Mardoqueu. E aí ele conversa lá com os nobres, com os oficiais, com os chegados a ele, com a esposa dele. Fala assim: o que eu vou fazer com ele? Aí alguém teve a genial ideia de falar assim: faz uma forca, né? Bota bem alto para enforcar ele. Né? Ele fez, ele armou lá, estava tudo pronto. E aí Esther vai na presença do rei, fala: bom, Esther, e aí, o que você quer? Olha só, se é do agrado do rei, eu vou dar um banquete, vem depois com Amã que eu vou falar o que é. E Amã ficou feliz, né? Falou: só eu e o rei lá no banquete de Esther, fui convidado para a rainha, né? Estou por cima. E a Esther não falou, marcou para depois, até o momento que ela fala com o rei, né? E
Vamos ver aqui o capítulo 7. Vamos ver se é aqui. Aqui a história é longa, eu estou buscando encurtar aqui. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. Enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia o rei perguntou de novo à rainha Ester: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição por morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como esta justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Respondeu Ester: o adversário, o inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinado. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Oh Deus! Oh Deus! Ele armou a forca para ele mesmo. E aí o rei sai para o jardim, ele ainda vai pedir clemência a Ester. Aí aquele que todo mundo se curvava, e ele queria que Mardoqueu se curvasse a ele, vai se curvar lá diante da rainha para mudar um quadro de posicionamento. E aí no capítulo 8, a partir do verso 1: naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei por Ester. Lhe dissera que aquele era seu parente. O rei tirou seu anel selo que havia tomado de Amã e deu a Mardoqueu. Ester o nomeou administrador dos bens de Amã, mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, Pagagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã. Escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo, como suportarei a destruição da minha própria família? Então o rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevo agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e sele-no com anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em meu nome do rei selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados, escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus e aos sátrapas, aos governadores, aos nobres, às 120 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Querido, saiu outro decreto. A coisa mudou, querido. Saiu um outro decreto. A coisa mudou. Não bastava só eliminar aquele inimigo, mas tinha que revogar aquele decreto de destruição, aquela sentença de morte.
né? E é muito interessante, e aí nós vamos ver o capítulo 10, que a história é longa, mas estou buscando abreviar. Diz assim: o rei Xerxes impôs tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles. Trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Ele se tornou o segundo lá, queridos. E tem um outro detalhe aqui importante que eu só vou pontuar, mas eu não vou entrar aqui, que foi estabelecida uma festa, né? Foi estabelecida uma festa nesse dia, em comemoração a essa liberação do povo aqui. Um quadro foi mudado pelo um posicionamento de um homem e um posicionamento de uma mulher. Então, você quer viver as promessas, você quer desfrutar das bênçãos de Deus, que você se posicione. Que você se posicione. Queridos, a destruição aqui seria total. E aqui era a preservação do povo de Deus. Quando Neemias se posiciona lá, era o povo de Deus. Como que estão os meus irmãos? Como que está o meu povo e a minha terra natal? Quando Davi se posiciona, era o povo de Deus que estava em perigo, em risco. Quando Abigail se posiciona, era uma promessa que estava ali. Era um rei que seria levantado ali, da onde viria o Messias. Quando Moisés se posiciona em favor do povo de Deus. Querido, então, que você receba essa palavra hoje, nessa manhã, que você guarde no seu coração e que você se posicione. Você tem se posicionado? Se não tem, se posicione, querido. Porque se você não se posicionar, uma destruição pode acontecer. E aí volto a dizer aqui, é o meu sangue. Ah, mas hoje o inimigo está afrontando. Mas o quadro muda, querido. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Então Deus nos chamou para nos posicionarmos enquanto povo de Deus, a favor do povo de Deus. Chorai, se alegrai, amém? Então esse é um recado de Deus para nós hoje. Vamos nos posicionar? Vamos nos posicionar? Que essa palavra não venha a ser de admoestação, palavra dura de correção, mas seja de exortação, que é uma palavra de motivação e de ânimo. Tenha essa palavra como uma palavra de motivação e de ânimo daquilo que Deus pode fazer, do quadro que Deus pode mudar. E Deus muda, querido. Deus muda o quadro, Deus muda a história. Deus muda o quadro e Deus muda a história. Para fechar, depois que Amã
tinha feito todo aquele decreto, todo aquele arranjo, mandou levar as cartas, distribuir a carta em todas as províncias para que se destruísse os deuses. Verso 15 do capítulo 3 diz assim: por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Sabe o que eu entendo aqui? Depois de tudo que foi feito, decreto já estabelecido, a ordem dada, Amã se senta com o rei para celebrar a derrota do povo judeu e a vitória dele. Querido, o inimigo já tinha sentado na mesa. Ele já tinha decretado a vitória, achado que ele tinha levado. Ele achava que ele tinha levado. Ele bebeu com o rei, estou com o rei, já foi determinado. Já vai ser tudo destruído. Mas ele não sabia que a história estava em curso. Então, aonde ele acha que ele já venceu, ele não sabe, querido. Ele não sabe que o decreto já foi revogado, que a vitória já foi estabelecida. Vamos pôr de pé.